are you doing? Teacher Anália here again. E hoje nós vamos dar continuidade no conteúdo Simple Past. Só que hoje são os verbos irregulares, irregular verbs, ok? Então, pessoal, como na outra aula que eu falei sobre o Simple Past, que são os verbos regulares, sabe, aqueles verbos que terminam com ed, ied, id? Deu pra entender, né? É claro. O que acontece? Eles seguem uma regra, certo? Já os irregulares não seguem. Eu vou explicar, ok? Porém, eu iniciei com uma historinha. Nesta aula, eu também vou iniciar com uma historinha. Então, vamos lá. O título do texto é A Lazy Husband. A Lazy Husband, ok? Como que vai funcionar? Eu vou ler a historinha e vou traduzir. Meu marido tem mania de falar que eu sou igual um cara do Facebook. Ler, falar em línguas e traduzir depois. Porque aqui em casa eu tenho essa mania de ler os livros ou ler as coisas em inglês e traduzindo tudo atrás. Mas eu não sou igual esse cara, não. Hoje nós vamos brincar lá dentro. Uricaçabaçás. Espera tudo lá. Então vamos lá. Tem duas mulheres ali, certo? E elas estão conversando. E a primeira mulher pergunta o seguinte: How did you spend the last weekend? Como você passou o final de semana? A outra fala assim: Well, I made a new house for the dog. I wrote some letters. I read a book. And I spent some time with the children. Bem, eu construí uma nova casa para o cachorro. Eu escrevi algumas cartas. Eu li um livro. E eu passei algum tempo com as crianças. Porra! Tudo isso? Continuando. E aí a mulher continua perguntando: And where did you find time for all that? E onde você encontrou tempo para tudo isso? E aí a mulher fala, a outra responde assim: Well, I got up early and I went to bed late. Eu levantei cedo e fui para a cama tarde. E aí a mulher continua perguntando, querida: And your husband? What did he do last weekend? E o seu marido? O que ele fez no final de semana? Né? No último final de semana? A outra responde: He slept. Ele dormiu. E mostra a imagem ali do marido dormindo e ela imaginando, né? Então, pessoal, por que eu trouxe esse texto? Ele trabalha muito os verbos irregulares. Então, tem nele ali os verbos spend, make, write, read, find e sleep. São verbos que no passado eles não vão seguir nenhuma regrinha. Eles têm a sua própria forma no passado. Por isso que são chamados assim, tá? Eu vou colocar aqui, eu gosto muito de escrever porque assim ajuda a vocês a entenderem melhor o conteúdo, certo? Então vamos lá. O que eu quero explicar aqui? Observe o seguinte, vamos por este verbo aqui, ó, que é o verbo read, que é o verbo ler. Consegue observar que tanto ele no presente como ele no passado, ele tem a mesma escrita? Teacher, e agora? Como que eu vou conseguir entender? Então, ali no texto, ela tá falando com a mulher. Então, quando a gente tá falando, vai ser diferente no som. Então, observe que tem aqui, ó, read, red. Red é o mesmo som da palavra vermelho, da cor vermelho ou vermelha, whatever. Estão entendendo? É o mesmo som. Só que eu tô conversando. Então, se eu quero falar pra você que eu li um livro, eu tô conversando, tô batendo papo. I read a book.
I read a book. Então, I read a book. Ah, eu li um livro. Ótimo. Mas agora, se você for para escrever, é bom você colocar ali junto um advérbio de tempo. Quando que a ação aconteceu? Olha só. I read a book, que é o que a mulher fala. Se eu escrever assim simplesmente para vocês vão entender a frase no presente. Eu leio um livro. O importante, então, é colocar quando que a ação... Ignora esse negócio que nem sei o que é. Então, o importante é colocar quando que a ação aconteceu. Vou dar um advérbio de tempo aqui, ó. Yesterday, que significa ontem. Eu li um livro ontem, tá? Então, se a pessoa perguntar quando você leu um livro, I read a book yesterday. Outra coisa que eu quero explicar pra vocês. Make. Ai, nem sei o que eu escrevi. Make. Por que eu quero explicar? Jesus! Help me, please. Oh, pai! Make. Qual que é o simple past desse verbo aqui? Made. Tá? Repara uma coisa. Verbos que terminam com a vogal E não tem o som do E no final. Make. Make. Made. Tá? Não tem o som. Então, outra coisa. Que é uma pergunta que os alunos fazem muito pra mim, gente. Demais. Professora, teacher, what's the difference about make and do? Qual a diferença? Verdade, gente, eu falo e vou traduzindo atrás. Qual a diferença de make e do? Ó. A diferença é que o make, ele dá aquele sentido de algo que foi fabricado. Um exemplo, made in China. Feito na China. E a palavra make não tá me ajudando. Made in China, que no caso é a palavra made, não estava me ajudando. Então, olha só. Um exemplo. Na China, eles fabricavam computadores. Ainda que fabricam, tá bom, gente? É só um exemplo, pelo amor de Deus, para que vocês entendam melhor, tá bom? Então, como que ficaria essa frase em inglês? In China, they made computers. Ou computers. Computers. Certo? In China, they made computers. Tá? Na China, eles fabricavam... Coronavirus! Coronavirus! Com computadores. Então, o make vai dar mais esse sentido. O do é mais tipo... I do my homework. Eu faço o meu dever de casa. I do my dinner. Eu faço o meu jantar. Ele tem mais esse sentido, tá bom? Por exemplo, o verbo spend, ele dá o sentido de desperdiçar. Por exemplo, I spent... Vou jogar no passado já, tá bom? I spent food yesterday. Professora, só yesterday? Ah, gente, vai o yesterday mesmo. Eu desperdicei comida ontem. Tá? Ele dá esse sentido. E tem uma música... Ai, gente, eu vou ter que mexer aqui. Tem uma música do Roxette. Quem é Roxette? Vocês colocarem Roxette. Se vocês colocarem esse título aqui, ó, da música, que é o nome da música. Spend my time. Ele vai dar aquele sentido de desperdicei meu tempo. É música romântica, dor de cotovelo, sabe? Então ele vai dar esse sentido. É igual aquela música da Sandy. Você desperdiçou. É a mesma coisa, tá? Então ele vai dar esse sentido. Spend my time. Tipo, eu perdi meu tempo. Tipo assim. Só que você não vai usar o lost, tá? Porque esse tal de eu perdi meu tempo é o mesmo que desperdicei meu tempo. É a mesma coisa, é um sinônimo, tá? Vocês entenderam, né? Não. Outro sentido do uso spent. Eu tô usando ele no passado também, agora de novo. Por exemplo, vou escrever spent certinho agora. Vou escrever bem devagar. All my money
last week. Olha, gente, eu não usei yesterday agora. Eu desperdicei. Ou melhor dizendo, eu gastei. Agora ele vem com o sentido do verbo gastar. Eu gastei todo o meu dinheiro, que não é muito, na semana passada. Então, I spent all my money last week. Eu gastei todo o meu dinheiro na semana passada, tá? Então, o spend, tá? Dá esse sentido, tá? Eu tô falando do verbo no passado. Porém, no presente, spend e no passado, spend, ok? Então, o verbo spend, vou falar bem devagar para que vocês consigam entender. O verbo spend, ele dá esse sentido de gastar, desperdiçar e assim por diante, tá bom? Tem mais algum verbo aqui, professora, que você quer explicar alguma diferença? Acho que não. Então é só isso mesmo. Então, pessoal, como explicado anteriormente, e vamos diminuir aqui a tela. Mas só para reforçar, então, o que são os verbos irregulares? Irregular verbs. Não tem regra. Então, olha só. O verbo take, eu deixei um exemplo aqui. Qual que é o passado de take? Took, tá? Então, assim, qual é o passado de take? Took. Take, pegar, levar. Tem, meu Deus, várias e várias traduções para o verbo take. Se vocês colocarem ali take e as suas traduções, vocês vão ver várias. Contexto. Se vocês pegarem o dicionário, certo? E verem ali, a mesma coisa. Contexto. Tudo depende do contexto, tá? Então, vamos logo para não perder tempo com essa aula. O verbo wore, young people wore blue jeans, que no caso é o passado do verbo wear, que é o verbo vestir, usar, com sinônimo de vestir. Por exemplo, I wear glasses. Eu uso óculos. I wear glasses. Com sinônimo de vestir os óculos. Ai, teacher. Nada a ver. É assim que eles utilizam, pessoal. A gente tem que aprender, tá bom? Tá? Became, que é tornar-se, né? É o simple past do become. Teacher, tem mais alguns? Tem, gente. Se vocês... Olha, quem já viu no livro didático, lá no final do livro didático, aquela lista de verbos? E tá assim separado. O verbo no infinitivo, simple past, participle e a tradução. Acho que muitos já viram, né? Então, ok, agora eu entendi o que é aquela lista. Tem gente que não entende porque tem aquela lista no final do livro. Então, para isso, gente, para que vocês consigam ir ali também memorizando os verbos, entenderam? Por isso que muitos livros didáticos possuem a lista, apesar que com o tempo ela tá diminuindo, né, gente? Mas tudo bem, whatever, não é esse o caso agora. Eu trouxe para vocês alguns, tá? Para que vocês vejam e vão aprendendo também. Então, olha só, o verbo be, ele tem duas formas. Tá? O verbo to be, que é o verbo ser ou estar, tem duas formas. Ai, por quê, professor? Depois eu explico por quê. Tá? Ele tem duas formas. Was e were. Do, did ou did, que é o verbo fazer. Buy, que é o verbo comprar, bought. Bring, que é o verbo trazer, brought. Come, que é o verbo vir, came. Find, encontrar, found. Deixa eu ver qual outro. Get, got. Give, gave. Go, went. Have, had. Know, que é o verbo saber, conhecer, knew. Make, made. Say, said. Said. O mesmo som da palavra triste em inglês, o mesmo som. See, saw. É assim que os alunos fazem de quando eu falo na sala de aula. Só, gente. Só, gente. Só mesmo, só. Então, see, saw. Think, pensar, thought, pensou.
Understand, entender, compreender, understood, tá? Deixa eu ver. Send, que é enviar, send, enviou. Eu já trabalhei com vocês, né? Take, took, ok. Então, olha só. Was, you were. Professora, teacher, por que o verbo be é irregular? Eu vou explicar por quê. Por que o verbo be é irregular? Lembram qual é a regrinha dos regulares? Quando um verbo termina com a letra E? Sim, teacher, a gente só acrescenta o D. O que vira isso daí, gente? Se torna a palavra cama. Acontece muito isso em dia de prova. Não sei se é porque o aluno fica nervoso, o aluno esquece que o verbo be, to be, ele é irregular. E ele coloca o verbo como regular e acaba escrevendo a palavra cama. Então lembram-se que o verbo be é irregular, tá bom? E tem duas maneiras ainda. Was e were. Então vamos lá. Quando que eu vou usar was? Não sei. Só sei que foi assim. Então, olha só, pessoal. O verbo be tem duas maneiras. Was e were. Tá. Was. Você vai utilizá-lo para os seguintes sujeitos. I, she, he, it. Tá? It. Não é eat. Eat é comer. Tá? It. Tá bom? O were, e não é o where. Where é o pronome interrogativo onde. Aquele que tem o H. Tá? Esse é were. Were. Ele é utilizado para os seguintes sujeitos. You, we, they. Você só tem que lembrar qual o sujeito para utilizá-lo, ok? Que para pergunta você vai inverter. Por quê? O que acontece? O verbo to be no passado, ele se torna o seu próprio auxiliar. Não vai ser utilizado did, que é o que eu vou explicar na próxima aula. Então, quando vocês vão usar o verbo to be no passado, ele mesmo vai ser utilizado para perguntar e para negar, tá? Então, para perguntar, você vai inverter ele com o sujeito. É o verbo to be, gente. Lembra que você usava, por exemplo, is, are e o I am? Para perguntar, vocês invertiam? Não mudou nada aqui, ele é o verbo to be, só que no passado. É a mesma coisa, a mesma forma. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, olha aqui. Eu quero fazer uma pergunta com o verbo to be no passado. Você estava no supermercado ontem? Tá? Não é supermarket, não, que eu também já ouvi, mas é supermarket. Supermarket, tá? Então, observe ali, quem é o sujeito? Você, certo? Então, nesse caso, eu vou usar was ou vou usar were para fazer a pergunta. Se é o sujeito you, eu vou ter que usar were. Como é uma question, certo? O were vem primeiro. Were you, tá? Você estava at the market. Market, a gente já ouviu gente falar market, esquece nesse assunto. Olha o computador corrigiu aqui pra mim. Supermarket. Yesterday, were you at the supermarket yesterday? Sim, estava. Então, se você vai confirmar a sua resposta, em inglês ficaria yes, I was. Tá? Se for não, no, I wasn't. Ok? Como que ficaria essa pergunta aqui em inglês? Eles estavam em Londres na semana passada? Tá. Observe ali o sujeito. Eles. Como que é eles em inglês? They. They. Não é they. Day é dia. É they. Ok, gente? Então, qual vai ser? Lembrando que perguntinha inverte, certo? Então, were they in London na semana passada? Last week. Tá? Ok? Aí você vai responder
Não, eles não estavam. Para responder isso em inglês, como ficaria? No, they weren't. Se você quer responder que sim, yes, they were. Gente, é isso por hoje, tá? O que são os verbos irregulares? Eles não seguem regras. Vocês vão ter que se adaptar utilizando eles, vendo sempre ali. Olha a lista. Exercício de fixação, porque a teacher vai fazer muito isso com vocês, certo? Sempre observe isso, tá? Quando é regular e irregular, certo? E não esqueçam que o verbo to be faz parte dos irregulares. E tem duas formas. Não segue regra, tá bom? Vou deixar aqui para vocês. Deixa eu aumentar a tela. Acho que não precisa, pessoal. Só quero mostrar isso aqui para vocês. A referência, que é a mesma do último vídeo, tá? Que eu gosto muito do material deste escritor, que é o Amadeu Marques, porque ele usa muito humor. Eu sempre falo isso, que a gente sempre aprende se tiver uma pitada de humor ali, porque você consegue aprender se divertindo, porque a melhor forma de uma aprendizagem, principalmente de uma língua, é se divertindo, tá? Então, learning English is fun. Aprender inglês é divertido. Pessoal, por hoje é só isso mesmo. Thank you for watching. Muito obrigada por ter assistido. Outra coisa que eu vou pedir para vocês é que eu nunca fui te pedir, mas vou pedir dessa vez. Dá uma curtida aí no vídeo, se vocês entenderam, se vocês gostaram, ok? Deixa um comentário para mim também, que eu fico muito feliz quando vocês deixam um comentário para mim sobre o vídeo. Thank you very much. See you next class.